Bom dia, querido e querida que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um culto online da Nova Estação. Convido você a se concentrar, a separar um pouquinho das coisas que você está fazendo aí, a deixar um pouquinho de lado as suas preocupações e aproveitar desse momento na presença de Deus. Convido você a mandar esse culto ou compartilhar esse culto com outras pessoas e também a estar atento ao que Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nos colocamos na sua presença. Eu coloco a vida de cada um que está aqui acompanhando este culto, coloco a casa de cada um, coloco as famílias de cada um na sua presença, Pai, e peço que o Senhor venha trazer sobre eles a sua mensagem, Pai, trazer as suas bênçãos sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua graça, invade as nossas vidas, transborde em nós mais da sua mensagem e toca onde o que o Senhor deseja e aonde que a gente precisa ser tocado. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha fazer em nós o que o Senhor quer. Age em nós, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que
lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Hoje a gente vai seguir falando sobre a série, né, que a gente começou na semana passada, falando sobre servir. E hoje o nosso tema é Servir Transforma. Então, se você está anotando para você passar pela série e não esquecer de nada do que nós estamos conversando, anote aí. E eu quero ler uma frase para a gente começar, que fala assim: uma das mais belas compensações dessa vida é que nenhum ser humano pode, sinceramente, tentar ajudar o outro sem ajudar a si próprio. O que eu fiquei meditando sobre essa questão do servir me levou, antes de tudo, a um ensinamento que eu tenho trabalhado em mim, que eu creio que o Espírito Santo tem me ensinado, que tem a ver com o Espírito, que tem a ver com Deus é Espírito. E é interessante que a mensagem de Deus é espiritual. E às vezes é difícil para a gente entender, até quando se trata de um tema tão objetivo, tão visível, como é o servir, né? Como é você fazer alguma coisa. Então, eu fiquei pensando sobre isso e o que eu entendo é que o Espírito, ele tem uma velocidade superior à nossa cabeça e ao nosso sentimento. Então, aquilo que Deus diz sempre vai na frente. Sempre aponta para algum lugar e é necessário que a gente corra atrás daquilo que Deus está falando. Eu sei que é um pouco difícil de entender, porque isso acontece de maneira muito orgânica dentro da gente. Mas Deus fala, a palavra de Deus declara sobre a nossa vida, e na sequência a gente precisa se colocar debaixo desse lugar onde Deus está falando, onde a nossa mente precisa acompanhar em fé, e o nosso coração precisa ser encaixado nessa palavra. E no processo com Deus, aquilo que é espiritual nos direciona, porque nós cremos que Deus existe e nossa vida é guiada por um Deus que é espírito. Então tudo que é espiritual é mais importante do que aquilo que é natural. Então às vezes Deus traz algo e você ainda não compreendeu no seu espírito, mas o Espírito de Deus já falou. E aí você vai aos poucos entrando dentro desse lugar e trazendo a sua mente para pensar aquilo que as coisas de Deus diz. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes alguém está pregando alguma coisa ou você está lendo alguma coisa e de repente você começa a sentir um monte de coisa, você começa a entender um monte de coisa dentro de você e você não consegue nem explicar. Você não consegue dar palavras sobre aquilo. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. É como se a velocidade do Espírito fosse maior do que a minha capacidade de compreender o que o Espírito está fazendo. E é muito louco isso.
Então, Paulo, que é um discípulo que vem nos ensinar através daquilo que ele prega nas igrejas, do caminho que ele foi fazendo como apóstolo, trazendo visão, trazendo entendimento, trazendo compreensão para o povo de Deus. Ele formava a igreja. Então, vocês podem perceber nos livros dele, ele sempre traz ou uma direção, ou ele traz uma correção, ou ele mostra por onde aquele povo estava indo e traz sempre o povo para um olhar de Cristo espiritual, para que o coração do povo fosse alinhado, fosse encaixado na onde ele deveria estar. Então, cada carta de Paulo, por exemplo, ela aponta para um direcionamento, ela traz um alerta, né? Por exemplo, a carta de Gálatas, ela foca um pouco numa visão que aquele povo estava se perdendo, ele estava ficando enganado com uma outra filosofia. Então ele vai lá e ele traz a visão espiritual para alinhar o coração daquelas pessoas. E no caminho aonde ele formava essas igrejas, aonde ele dava essas percepções daquilo que ele enxergava, existia uma graça e um amor de Deus sendo derramado sobre as pessoas para que elas pudessem crescer, para que elas pudessem ser alinhadas nesse lugar onde o reino de Deus estava sendo manifestado. E eu creio que é como se ele estivesse ensinando a gente a se desenvolver. E é isso que a gente faz aqui na igreja. É isso que ele continua falando conosco para que a gente possa se desenvolver como pessoas, como cristãos, como aqueles que entendem que o Espírito nos direciona. E então aqueles que conhecem a Cristo, conforme eles vão caminhando, eles vão se tornando o corpo de Cristo. Então, quando a gente se conhece a Cristo, a gente se torna corpo quando a gente se reúne. Então, quando a igreja está reunida e ela está ouvindo a mensagem espiritual, e ela está cantando e alguém está ministrando, nesse momento onde a gente está junto, onde tem pessoas recebendo você na porta, onde tem pessoas ministrando às crianças, onde tem pessoas lá atrás cuidando do som, da projeção, tem algo acontecendo que eu e você às vezes nem consegue ver, mas existe um corpo adorando e sendo formado por Deus. Quantos conseguem entender isso? Sendo que esse corpo, quem é o cabeça, é Cristo. Então, eu queria que vocês tentassem acompanhar esse pensamento para a gente chegar nesse ponto do servir transforma. Enquanto o corpo vive sendo corpo, o natural, né, nesse corpo, olha aí para você, pega assim em você, esse corpo, certo? Que a gente serve, fazendo alguma coisa, sendo o que a gente é, sendo o que você é, como você faz, como você fala, o dom que você carrega, as suas características. Enquanto você faz isso, a gente se junta e vive a plenitude de Cristo. Porque Cristo é exatamente essa mistura, essa combinação de um monte de gente diferente, de um monte de gente com cada dom especial e particular. E eu queria ler com você, se você puder abrir, Efésios capítulo 4, versículo 14 até o 16. A gente vai praticamente falar só desse versículo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos lá. O capítulo 4 de Efésios, ele vai falar muito sobre o corpo, sobre a igreja, sobre quem somos nós. E a primeira coisa que eu quero destacar desses 3, 4 versículos aqui, é que essa primeira parte, se você olhar o versículo 14, ele vai falar o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. No servir, há um movimento de transformação. Se a gente parar para pensar em qualquer coisa, se você for falar com um coach, ele vai ensinar você a servir, a fazer alguma coisa por alguém. E tem uma pesquisa que fala que os aposentados que são voluntariados, eles vivem 2 vezes mais do que aqueles que não se voluntariam e não fazem nada. Ou seja, há uma mensagem natural de qualquer pessoa que ensina, que mentoria, que dá direcionamento para pessoas, que fala que a gente precisa fazer alguma coisa por alguém. E que é muito bom fazer alguma coisa por alguém. Quem já fez alguma coisa por alguém? Uma coisa simples. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, aquilo que a gente faz é muito melhor para a gente do que para a própria pessoa. Não é assim? Esse movimento gera transformação, gera uma resposta em nós, em relação ao movimento de fazer. E é muito impressionante o que gera dentro da gente quando a gente se doa, quando a gente se entrega, quando a gente faz algo. E isso eu estou falando de uma cultura de voluntariado natural. Nem vamos falar de Bíblia, por enquanto. Estou falando de pessoas que muitas vezes nem sabem, nem conhecem o que é melhor dar do que receber. Mas existe uma cultura do voluntariado, porque ela é algo que realmente faz diferença e que transforma realidades. Porque quando você vai lá e faz alguma coisa por alguém, você percebe o movimento do fazer, o quanto você deixou de fazer por si mesmo e você passou a fazer para alguém. E quando aquela resposta daquela pessoa vem, há uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar gera transformação dentro da gente. Isso acontece porque isso é bíblico. E isso acontece porque isso é espiritual. Antes da cultura do voluntariado existir como algo que é legal de ser feito, que transforma pessoas e que você precisa ajudar as pessoas e que existem em várias filosofias, antes de qualquer coisa, isso quem disse foi Deus. Ele disse, ele veio como servo, ele disse que era melhor dar do que receber. Então aquilo que naturalmente está exposto, está declarado e as pessoas sabem, se você falar para qualquer pessoa na rua, ela vai entender isso que a gente está falando. Isso existe porque é algo espiritual e já aconteceu antes. Já aconteceu antes. Então, olha que interessante. O movimento de dar transforma. E isso vem de Deus. Elas saem da realidade, a gente sai da nossa realidade e vai para a realidade do outro. Só o movimento de você sair da sua realidade e tentar enxergar com os olhos da realidade do outro, você é transformado. E quando a gente faz esse movimento, é como se Jesus estivesse dizendo, como ele fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quando servimos, consolidamos o evangelho em nós. E eu penso que o servir, o fazer algo, o estar envolvido em algo que não é só para você, eu tentei pensar em algo que fazia sentido para mim. E o que eu entendi é assim, Cristo, ele é como se fosse as bases, a estrutura de uma casa. Porque nós estamos firmados sobre a rocha. Então, aquele que está em Cristo está firmado sobre a rocha.
Então a nossa estrutura, ela está fixada em algo sólido, rígido, que pode bater o vento, pode vir as ondas e a gente permanece. Então sobem as paredes dessa casa, vem as vigas, vem a estrutura e essa casa está feita. Mas quando você serve, é como se você estivesse rebocando a casa. Sabe o que é rebocar a casa? É fazer aquela massa com cimento, cal, né? E você passa por cima daquele tijolo que está exposto com algumas vigas de concreto e você cobre a estrutura daquela casa. Então, quando você serve, é como se você estivesse protegendo a tua estrutura. É como se você estivesse recebendo essa camada de reboco. Porque se você deixar uma casa exposta sem rebocar, o que acontece com ela? Ela começa a deteriorar com muito mais facilidade, porque ela está exposta à chuva, ao sol, a temperaturas. E o reboco, ele faz aquela camada de proteção, de barreira. Então, eu entendo que é como se o nosso servir pudesse nos proteger, pudesse proteger o que já foi feito até ali. E quando a gente serve, a gente deixa de ser ser humano que não se sacia. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que são insaciáveis, que quanto mais você dá, mais elas querem. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Quanto mais você recebe, mais você acha que você precisa receber. Então, essa coisa da insaciedade, de um buraco negro que muitas vezes a gente carrega dentro da gente, não existe só em mim, existe em todos nós. Quando você para de olhar para si mesmo e você faz o movimento de fazer algo por alguém, você diminui esse buraco que você tem dentro de você, que você só consegue olhar para você. Como diz o Douglas, do Gizescope, você tem os olhos, os seus olhos olham para onde? Olha para o outro. O seu olho não olha para você mesmo. Então, os seus olhos, eles estão projetados para fora, para que você possa ter um movimento de olhar o outro. Então, o outro é mais importante do que você. E esse movimento diminui a nossa insaciedade, o nosso egoísmo, a nossa vontade de ter mais, e mais, e mais, nada está bom. Quantos já conversaram com pessoas que são insaciáveis? Que são infelizes? Porque nada está bom, porque nada é suficiente. E nesse primeiro versículo, a gente vê o que ele traz, que o propósito não é que sejamos como crianças, ou seja, há um movimento de ser levado de um lado para o outro, quando a gente é criança, e quando a gente é criança, a criança é insaciável, a criança, ela nunca está satisfeita. Você brincou com ela 2h30, ela vai falar assim, mas já, acabou, queria mais. Você fala, cara, mas eu brinquei com você até agora, né? Ele não tem fim. Aí você compra uma coisa, você dá de presente para ela, quando é amanhã ela já esqueceu, ela quer outra coisa. Então, essa criança que a gente carrega, quando a gente serve, a gente não é levado de um lado para o outro, então a gente começa a amadurecer. A gente começa a crescer, que é um desejo de Deus para nós como corpo. Entende? Então, a próxima coisa que eu fui refletindo aqui é que tem uma passagem que fala assim, vocês vão lembrar. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quando você faz para alguém, você está fazendo para Deus. Quando você faz para qualquer pessoa, você está fazendo para um dos dele. E quando você faz para um dos dele, você está fazendo para ele. A nossa vida é a expressão de quem é grato pelo que foi feito por nós. Então, quando a gente faz por alguém, a gente está fazendo pelo outro. E quando a gente faz pelo outro, a gente faz para Deus, para aquele que fez tudo por nós. Então, é muito interessante porque... E quando a gente faz, eu penso que é como a gente tivesse a oportunidade de semear.
quando Deus dá a oportunidade de a gente servir, é como se a gente pegasse a semente do milagre, que pode ser produzida dentro de nós, que pode ser crescida, que pode ser aumentada, e a gente pudesse fazer isso proliferar. Como assim? Quando você pega uma maçã, dentro da maçã tem uma semente. Para que serve essa semente? Para que você possa plantar de novo. Se você pensar que Deus te deu a vida, Deus te fez entender coisas, dentro de você existem sementes. E quando você faz por alguém, você pega o que Deus te deu e transfere para a matemática do milagre acontecer, na multiplicação daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. Então, quando você pega um pouco do que você tem e derrama na vida do outro, é mais ou menos como se você estivesse entendendo, ok, Deus, eu entendi, eu tenho uma semente, eu sei que essa semente está dentro de mim, porque o Senhor já fez tudo, ou está fazendo ainda em mim, mas dentro de mim há uma semente, e eu deposito na terra do outro, no coração do outro, porque ela vai continuar a produção, e ela vai continuar a germinar, e assim eu vou conseguir ver uma grande plantação. É assim que a gente segue a plantação acontecendo. Se a gente pegar a semente e guardar a semente, não tem mais plantação, não tem mais maçã, não tem mais nada, porque eu não plantei, eu não semeei. Então, se aquilo que você tem ficar com você, como é que vai produzir mais? Você precisa derramar, porque isso produz 100 vezes mais. É assim que Deus trabalha. Esse é o milagre da multiplicação. Amém? Então, quando você consegue olhar para o outro, quando você consegue, olha para o outro, olha para a pessoa do seu lado. Esse pode ser o outro. Você consegue olhar para o outro todo dia, o tempo todo? É difícil para você? Às vezes, sabe que quando a gente não consegue olhar para o outro e perceber o outro, é porque a gente está mais doente do que aquele outro que precisa da gente. Porque se eu não tenho a capacidade de perceber que aquela necessidade do outro, eu posso participar dela, eu posso gerar algo nela. Se eu simplesmente passo reto, simplesmente não percebo, é como se eu simplesmente estivesse muito mais doente do que ela. É como se eu estivesse precisando muito mais de cuidados do que ela. É impossível que você não consiga perceber. E se você não tem percebido, é porque você talvez está mais doente do que essas pessoas que estão passando perto de você. E o segundo ponto, o segundo versículo, ele vai falar assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Aqui continua o movimento de Jesus falando para a gente, através de Paulo, que a gente precisa crescer, crescer. Crescer, e crescer dói, crescer é difícil, crescer estica a gente, crescer faz a gente ter que pensar além daquilo que a gente está acostumado a pensar. A gente precisa comprar roupas novas, a gente precisa mudar o sapato, porque não serve mais. Então, Deus, o que eu entendo aqui é que antes, seguindo a verdade em amor, eu entendo Deus é amor. E aqui eu entendo uma outra coisa. O amor é o próprio Cristo em nós. Servir é amar. Não há como não ser transformado pelo amor. O amor constrói. O amor constrói. Quem ama, dá a oportunidade de também ser amado. Quando você se movimenta em direção a alguém e ama, com um gesto, com uma atitude, você simplesmente está dando a oportunidade para você também receber o amor. Quantas pessoas se sentem esquecidas, desinteressadas pelo outro, mas eu te pergunto, quando é que você amou alguém? Quando é que você saiu da sua condição de olhar só para as suas necessidades, de olhar só para aquilo que você precisa, e você conseguiu amar alguém? E você conseguiu se movimentar em direção a alguém? Quando é que você conseguiu fazer isso?
Porque quando você faz isso, você abre uma chave para que pessoas cheguem até você. Tem gente que não faz nada para ninguém. E acha que ninguém convida ele para nada. E acha que ele é desinteressante. E se sente triste. Mas experimente fazer o movimento de amar alguém. Sabe por quê, gente? Não tem como esquecer de alguém que fez alguma coisa por você. Vocês conseguem pensar em alguém que já fez alguma coisa por você? Vocês conseguem esquecer dela? Quem ama marca a vida de alguém. Quem ama transforma e é transformado. Porque quando você vai e ama, você faz além do que aquela pessoa imaginava, aquela pessoa ela sente uma gratidão eterna. E esse movimento de gratidão gera um movimento na tua direção muitas vezes. E quantas vezes esse movimento faz com que Deus te surpreenda, te visite com coisas, com acontecimentos, com situações que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Mas existe um movimento meu e seu na direção de fazer algo. De fazer algo. Você precisa entender isso. O amor, ele faz a gente crescer. Porque a gente não ama porque simplesmente aquela pessoa merece ser amada. Você não ama porque ela é legal. Você ama porque ele te amou primeiro. Você ama porque o amor te encontrou. Você ama porque você também não é perfeito. Então você começa a olhar para o teu irmão aqui na igreja, apesar das limitações dele, apesar do desinteresse dele, você começa a amar simplesmente porque o amor foi encontrado dentro de você. E você transborda. E você ama. Só. E quem cresce, deixou de ser criança. Não ama mais só porque ganhou um presente. Quem deixou de ser criança, não precisa receber uma palminha para gostar de alguém. Porque você ama, porque simplesmente é um mandamento que Jesus nos deixou. Então você só ama. Esse movimento transforma. E o terceiro versículo fala que dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui é interessante porque o corpo somos nós aqui, nós somos um corpo que faz parte de um corpo maior. Mas esse pequeno corpo que nós somos, a gente precisa estar ajustado e unido. Nesse movimento, ele acontece com o auxílio de todas as juntas. O ajuste, ele precisa de todas as juntas. Ele não pode acontecer só com uma peça. O ajuste só acontece com o ajuntamento da sua habilidade, do seu dom, do seu ministério, do seu jeito de olhar, do seu braço, porque uns são os olhos, outros são as mãos, outros são os braços, outros são as pernas, e não há como nos comparar, porque um corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todos, cresce e edifica a si mesmo. Então, quando eu entendo que a minha posição interfere na sua posição, que interfere na sua posição, a gente vai fazer uma engrenagem funcionar. E a gente vai conseguir, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, a gente começa a se sentir ajustado. E a gente começa a se sentir vivendo a plenitude de Cristo. Por isso que não funciona, por exemplo, quando a gente pensa em igrejas, que só uma pessoa faz tudo. A gente contrata um bom pregador. A gente contrata uma boa equipe de mídias. Tá bom, legal, bacana, vai vir uma palavra incrível aqui, um cara que tem uma oratória perfeita. E você vai falar assim, nossa, minha igreja é maravilhosa. Tá, isso não é um corpo.
Porque um corpo valoriza o Espírito Santo que está em você. Porque ele não está só em mim. O Espírito Santo habita em nós. Há poder e há transformação não somente em mim. Há poder, há habilidades, há dons que Deus derramou sobre você. Deus derramou sobre você. Deus derramou sobre você. E quando a gente entende, esse corpo anda ajustado. Ele anda matematicamente no pensamento de Deus. Dentro daquilo que Deus fez e nos criou. E quando a gente serve, a gente acelera o processo de crescimento. Quantas pessoas permanecem criança, mimadas, senta no banco e fica avaliando se foi bom, se não foi. Ah, hoje não foi muito bom, hoje eu não gostei. E a gente fica ali consumindo um produto e a gente continua uma criança que hoje gostou do sorvete e amanhã não gostou mais. Que hoje quer o brinquedo, esse brinquedo amanhã não quer mais. A gente continua sendo um bebê. Então, quando a gente serve, a gente acelera o processo de crescimento. Por quê? Porque quando eu entro em contato com o outro, que é diferente, isso me ajusta. Porque a diferença faz com que eu tenha que administrar todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, aumenta a minha capacidade de tolerância, aumenta a minha habilidade em me comunicar, aumenta a minha capacidade de respeito, me faz me colocar numa posição de desconforto. E isso me estica, me desenvolve, porque não tem um monte de gente igual a mim, sentadinho do meu lado, no meu ministério, na minha maneira de servir. Não, tem um monte de gente, cada um com uma maneira de pensar, cada um com uma ideia, cada um com uma chatice, cada um com uma limitação, e eu sou desenvolvido, porque eu preciso encontrar uma maneira de continuar em amor. Eu preciso encontrar uma maneira de continuar amando essa pessoa. Então, através do que ela demonstra, ela simplesmente me transforma, porque eu sou obrigada a me ajustar. Eu sou obrigada a me arrumar. Porque se eu ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma birra, igualzinho uma criança, e vou pegar minhas coisas e vou falar, eu estou indo embora. Sabe? Quantas crianças já não foram embora de casa? Pegaram as roupinhas, colocaram na sacolinha e não quero ficar mais aqui. E você vai mudar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e não vai conseguir se ajustar. Porque, na verdade, se trata de você. Não se trata do outro, se trata de você. Deus quer trabalhar a sua vida. Deus quer desenvolver as suas habilidades. E cada um possui a sua. Cada um tem a sua. Cada um é um instrumento no processo e no propósito de Deus coletivo. Cada um é um instrumento de Deus na sua forma de ver, de ensinar a enxergar a vida. E lá, vocês podem ler em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre isso, sobre os nossos dons, sobre as nossas habilidades, que Deus nos fez com coisas diferentes, e isso é maravilhoso, porque Deus é perfeito. E quando um corpo é bem ajustado, alinhado, e vive os seus dons, e desenvolve os seus dons, nós mostramos para o mundo os atributos de Deus. Como que as pessoas vão conhecer quem Deus é? Através do meu viver, através daquilo que eu sou, através daquilo que eu fui capaz de ser desenvolvido no corpo. É no corpo que acontece isso. É no partir do pão que você é quebrado, que você é encontrado pelo outro. É quantas vezes você foi encontrado pelo outro, ao invés de achar que Deus ia aparecer em você com uma nuvem. Mas Ele apareceu através do outro. Quantas vezes você nem percebeu que era Deus falando com você através do outro? Quantas vezes a gente não enxerga o quanto Deus está trabalhando nas nossas vidas, porque o outro
está se movimentando na minha direção, está sendo sensível, bem ajustado e conseguindo me fazer enxergar o que eu não estou enxergando. Quantas vezes a gente cresce em fé, quando a gente olha e fala assim, cara, olha a vida daquela pessoa, olha o que Deus está fazendo por ela, e aquilo começa a entrar em você em espírito, e você começa a ser transformado em espírito, porque você está no corpo, inserido, servindo, amando, se ajustando, tentando crescer. Amém? Enquanto você serve, você descobre seus dons. Talvez você vai falar assim para mim, nossa, mas eu nem sei o que eu tenho de dom. Querido, enquanto você serve, você descobre. Quantas vezes a gente fica esperando descobrir para servir? Não, querido, você vai crescer servindo. Enquanto você der o seu primeiro passo, porque isso é um movimento do reino de Deus, você não precisa saber o que vai acontecer, porque você não tem controle. Então você dá o seu primeiro passo e você entra no movimento do céu. E quando você dá o primeiro passo, mesmo sem saber o que você nasceu para fazer, Deus começa a se revelar através de você e você começa a certificar do seu dom, da sua habilidade, da sua facilidade, do seu ministério. Quem que nasceu sabendo? Quem que nasceu sabendo o que ia ser um dia na vida? Quantos de nós escolhemos a faculdade sem saber direito se aquilo era para você fazer? Só que enquanto você vai fazendo, você fala, nossa, cara, eu descobri que isso aqui é muito bom. Descobri que eu nasci para isso. É fazendo que você descobre. Querido, a diferença entre nós valoriza o corpo de Cristo. Tem vários versículos que falam muitas coisas, mas é tão lindo de ver que a diferença ela nos estica e ela tira a gente de uma posição onde o mundo hoje tem colocado a gente. O mundo tem colocado a gente num padrão global, no que é bonito, no que é saudável, no que a gente tem que fazer, no que a gente tem que viver. Então a gente está tão formatado a pensar que não, o bom mesmo é quando a gente faz isso. Não, bonito mesmo é quando você faz harmonização facial. Bonito mesmo é quando o seu cabelo é assim, porque isso aqui é feio. E a gente começa a consumir isso. E de repente a gente começa a pensar como todo mundo. O tênis bonito é aquele lá. Tá todo mundo com o mesmo tênis, né? A roupa bonita é aquela lá. Aí tá todo mundo com a mesma roupa. Então a gente começa a padronizar tudo. Só que o corpo de Cristo, a beleza está justamente na diferença. Aqui as coisas funcionam diferente. Então quando eu sou eu mesma e você é você mesma, Cristo se apresenta, porque Ele é a totalidade. Ela é a expressão perfeita da plenitude, daquilo que nem cabe na sua mente. Eu queria que você entendesse que nós somos diferentes, mas nós caminhamos pelo mesmo Espírito. Há um só Espírito, apesar de muitos dons. A gente anda só por um Espírito. O nosso alicerce é um só, que é Cristo. Apesar da gente ser diferente. Nós somos encarregados de Cristo. Você é o embaixador de Cristo. Você carrega o Espírito. Tudo que nós somos, nós fazemos para a glória de Deus. Tudo que você carrega. Considere o outro maior do que você. Sempre. Ame o próximo e suporte-o. Dê suporte para ele. Quando ele não conseguir andar sozinho, joga a corda para ele, puxa. Porque vai chegar um dia em que você vai precisar da corda. E se você nunca tiver entregado a corda para alguém, talvez nunca você vai receber uma corda. Então se movimenta. Você está inserido num meio onde o outro é mais importante do que você. Mais importante do que você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para uma pessoa diferente, que você não conhece. Fala para ela assim, você me transforma.
Agora você vai olhar para ela e vai falar assim: deixa eu te servir. Posso te servir? Que a gente possa entender que esses ajustes nos fazem crescer para a glória de Deus, para que o nosso corpo possa resplandecer a glória de Cristo para as pessoas que chegarem aqui, ou as pessoas que te conhecerem lá fora. Você possa ser tão brilhante e carregar os atributos de Deus de tal forma, porque aqui você aprendeu a conviver com as pessoas, porque aqui você foi desenvolvido, que as pessoas vão conhecer quem Jesus é. Amém? É isso. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, Tu és real. O Teu Espírito nos transforma. O Teu Espírito nos conduz. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece tudo que a gente sabe a respeito de servir. E talvez essa noite seja uma noite onde o Senhor quer nos levar a um lugar novo. Senhor, que nesse aspecto onde o Senhor nos ensina a ser realmente um corpo, abre, Senhor, a nossa capacidade de compreender isso, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito para que nós possamos entender o que a Sua palavra está dizendo hoje. Nos leva, Senhor, a esse lugar que o Teu Espírito já nos levou, ouvindo, mas leva o nosso corpo, leva a nossa mente, leva as nossas emoções até esse lugar, Pai. Para que nós possamos realmente entender que servir transforma. Para que a gente possa compreender qual é o meu papel, qual é o nosso papel no corpo. Por isso, Espírito Santo, revela aqui qual é o passo que cada um precisa dar. Revela para que eles possam experimentar da sua plenitude. Para que eles possam ser esticados, ensinados. Para que eles possam expressar, Deus, o Teu amor àqueles que não Te conhecem, Deus. Nós somos o Teu corpo, nós somos os Teus filhos. E nós precisamos que o Senhor nos ensine a ser igreja. Que o Senhor nos ensine a sermos corpo, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos achismos sobre as pessoas. Perdoa como nós temos visto o meu irmão do lado. Perdoe, Senhor, qual o julgamento eu tenho feito a respeito dele, Pai. Perdoa por tantas vezes eu achar que ele é incompetente, que ele é inferior, que muitas vezes ele não é suficiente, Pai. Amplia, Senhor, a minha habilidade em perceber a Sua ação através do Seu movimento no corpo. Me ajuda a compreender o Senhor fazendo as coisas aqui, enquanto eu sou um corpo. Me transporta, Pai, para esse lugar. Transporta a Sua igreja, Jesus, aonde eles crescem em fé e deixem de ser crianças imaturas. Nós desejamos ser uma igreja, Senhor Deus, de adultos fortes, onde nós possamos expressar o Teu amor, a Tua verdade, a tantos que não Te conhecem, Jesus. Nós só queremos cumprir, Senhor, o propósito da nossa igreja, do propósito coletivo. Senhor, não me tira desse lugar, eu só quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu só quero estar nesse lugar onde o Senhor se movimenta, onde o Senhor me enche de amor, onde o Senhor ama através de mim. Que eu seja, Senhor, os braços que tragam paz ao outro. Que eu seja o ombro para aquela pessoa que precisa. Que eu tenha uma palavra de fé. Pai, nos leva a um lugar mais profundo, Jesus. Nos leva a um lugar onde nós possamos compreender o Teu servir, Pai. Assim como o Senhor veio na terra e serviu, e ensinou, e lavou os pés dos Seus discípulos, e se colocou em posição inferior, para mostrar que não é sobre isso, mas é sobre um coração que serve, um coração que se importa. Por isso, Senhor, cura aqueles que não conseguem perceber isso, Pai. Cura, Senhor, aqueles que são insensíveis, egoístas. Nos tira desse lugar de crítica. Nos tira desse lugar de onde nós só estamos consumindo.
e não participamos do jogo e ficamos nas arquibancadas assistindo. Espírito Santo nos leva para esse lugar. É que a gente possa, Senhor, experimentar um servir que realmente nos coloca nesse lugar, porque nós desejamos viver a plenitude do que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. É isso, fique de pé, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, porque ela te ajuda, ela te sustenta, ela te fortalece. Ela dá um puxão de orelha em você quando você está perdido. Amém? Quero orar para a gente encerrar. Senhor, a tua igreja está aqui. Eu peço que o teu Espírito Santo possa ser mais aparente. Que a manifestação do seu poder seja grandiosa nas nossas vidas. E que o Senhor nos leve em segurança, em graça e nos faça crescer. Não só como corpo aqui, mas como corpo em qualquer lugar. Que a graça e o amor do Senhor nos acompanhe e nos leve durante todos os dias dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. E até próximo domingo. Amém? Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!